Bem-vindos a mais uma Talk Binária, desta vez sobre o tema sempre atual das fraudes nos meios de pagamento. E digo sempre atual porque é recorrente termos notícias sobre novas formas de fraude, mas sobretudo o que também temos é todos os anos a informação de que os consumidores e as empresas pagam um valor elevado por este tipo de práticas. Para debater este tema connosco temos José Neto, administrador da ProSonic, Miguel Trindade Rocha, vice-presidente do Observatório Português de Compliance e Regulatório, e o professor Mário Frota, mandatário da Denária Portugal. A todos, muito obrigado por terem aceito este convite e pela vossa participação. José Neto, começando por si, ia pedir-lhe que comentasse ou que nos desse a sua opinião sobre como tem evoluído a fraude nos pagamentos em Portugal. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Paulo. Eu penso que a fraude nos meios de pagamento não será surpresa para ninguém se interpretarmos que nós ou alguém próximo ou amigo ou da nossa família já foi vítima de fraude em pagamento eletrónico. Não conheço ninguém da minha família ou amigos que tenha sido vítima de fraude através de numerário, portanto com a recepção de uma nota falsa, não é? Uma nota contrafeita. Mas para não me enganar nos números, nós tivemos nos últimos 4 anos em Portugal, ou seja, a média entre 2020 inclusive e 2024, 12.580 notas contrafeitas foram detectadas, foram identificadas em média, uma média anual, que representou um valor de 661 mil euros, ou seja, um pouco mais de €500 mil de notas contrafeitas que foram identificadas neste período de 4 anos. Contudo, apenas em 2023, portanto o ano passado, houve 13 mil milhões, ou os 13 bilhões de euros que foram objeto de fraude perante os consumidores e perante os retalhistas. Ora, no online, no pagamento online. Digital. Pagamento digital. Pode ser por cartão, pode ser online, enfim. Portanto, as magnitudes, quando se compara numerário com pagamentos eletrónicos, são completamente dispares. É abissal, quer dizer, repare, passarmos de uma média de 600 mil euros num ano para 13 mil milhões, como se costuma dizer, é um fosso enorme, não é? Contudo, cerca de 28% dos compradores, dos consumidores, cá em Portugal também, e esta tendência vem aumentando, sentem-se mais inseguros quando fazem as suas compras online, ou com cartão, seja o que for. Ou seja, podemos extrair aí que há o crescimento do peso das compras online ou das compras através de meios de pagamento digitais corresponde a um crescimento ou um decrescimento da confiança dos consumidores nos meios de pagamento? Bom, nós sabemos que todos os dias há acidentes de automóvel e não é por isso que deixamos de conduzir, não é? De maneira que as pessoas começam a tomar consciência que de facto têm uma percepção de risco, de que no pagamento digital ou eletrónico ou com cartão, seja o que for, que irão fazer, poderão vir a ser vítimas de fraude, mas esta tendência de crescimento diria que é alarmante, principalmente quando agora a tão falada inteligência artificial vai jogar a favor, penso eu, mais... Essa era uma das questões que eu tinha a seguir. Pronto, então peço desculpa, Paulo, mas eu acho está a introduzir já um assunto que é um assunto do presente e do futuro. Miguel, isto que estamos aqui a falar, que é até que ponto é que a digitalização da sociedade, da economia, fertiliza o terreno para a fraude? Eu diria que hoje em dia a fraude é um mecanismo, a inteligência artificial vem ajudar este mecanismo, está muito ligada à chamada engenharia social. No fundo, é como é que eu iludo alguém que está do outro lado a
transferir para mim determinado bem ou determinada verba, neste caso estamos aqui a falar, tendo ele consciente que todos nós conhecemos a pessoa, um SMS, uma mensagem do WhatsApp, porque sou a tua irmã, ou preciso que me pagues esta conta ou aquela, e os pagamentos são feitos, às vezes sem grande confirmação, uma simples mensagem. Com esta nova tecnologia que existe, eu sei de casos em que a secretária do Presidente do Conselho de Administração recebeu uma chamada desse Presidente do Conselho de Administração em vídeo, no fundo era um vídeo montado, mas ela viu a cara da pessoa com quem trabalha no dia-a-dia, a voz. Está a falar da inteligência artificial. Inteligência artificial, que disse mesmo, olha, temos agora aqui um novo fornecedor, vamos ter que fazer também um pagamento de imediato, eu estou a ligar para isso, mas vou enviar também um mail meu, para dar essa instrução por escrito. E é verdade que ela, passado uns minutos, recebeu um mail da conta, supostamente, que todos os dias recebia, a dar essa indicação. Portanto, estamos aqui a falar da utilização de e-mails fraudulentos, e quem diz isto, também muita alteração de NIBs, de IBANs em faturas, no fundo para transferir a conta, no fundo o fornecedor é legítimo, mas o IBAN que vai na fatura foi alterado no processo de faturação e vai parar a uma conta que, entretanto, quando alguém detecta que foi pago, já foi transferido para outras contas. Eu estou a dar exemplos que envolvem os bancos diretamente. Miguel, mas na sua opinião, o contexto, estamos a avançar bastante no que era o meu programa, mas não faz mal, é assim mesmo. O contexto de inteligência artificial proporciona o saldo entre aumentar a eficácia de quem comete fraudes e aumentar a capacidade de quem previne e combate a fraude, porque também há esse elemento. O saldo disso acha que joga mais a favor de quem comete a fraude? Neste momento estou convencido que sim. No futuro não sei, quais vai ser a evolução de toda a área de inteligência artificial. Neste momento, do conhecimento que tenho, quer do lado da prevenção, detecção e depois mesmo a repressão, quer do lado de quem comete, é que acontece muito mais do lado da utilização destas ferramentas por quem está a cometer a fraude. E o Zé Neto tem a mesma sensibilidade? Sim, claro. É inevitável. Portanto, este fosso que há entre volume de fraudes através de meios digitais, eletrónicos, versus numerário, vai aumentar significativamente. Parece-me claro que sim. Porque se eu tiver dinheiro na carteira, habitualmente vou a uma máquina de multibanco fazer esse levantamento. Portanto, a origem do dinheiro é segura, não é? Ao consumir algo, eventualmente também terei o troco, e aí pode haver o risco de alguma nota que faça parte do troco possa ser contrafeita. Contudo, ou me roubam a carteira e o meu prejuízo fica ali, e tem que ser alguém fisicamente próximo, um carteirista. Sim. E se passarmos desta realidade que é tão próxima para algo digital, nós podemos ter milhões de pessoas mal intencionadas a utilizar estas ferramentas com a intenção de ataques, seja onde for, porque o dinheiro não tem fronteiras, como se costuma dizer, não é? Portanto, de facto, e habitualmente também os malfeitores são mais hábeis na utilização da tecnologia em seu proveito do que propriamente o cidadão normal. Às vezes há situações que nós até desconhecemos, mas há pessoas mal intencionadas que são bons profissionais em tecnologia e que usam esse conhecimento para o mal, não é? Sr. Mário Frota, o Miguel falou em engenharia social. E a engenharia social tem subjacente um conjunto de fragilidades no momento ou num contexto das pessoas e dos seus comportamentos. Mas quando falamos deste tipo de realidades, elas impactam mais severamente aqueles que são mais os segmentos da população que têm menos capacidade, seja de literacia, seja económica, seja porque são mais velhos, seja porque são mais novos, mas no fundo os mais frágeis. É assim, não é? Eu iria um pouco mais atrás para significar que o último relatório do Banco de Portugal, no que toca à percepção dos cidadãos quanto ao dinheiro físico, às notas e moedas com curso legal, é algo significativo. E repare-se que o relatório reflete, de algum modo, o período de confinamento em que há um incremento
dos instrumentos digitais no que toca ao acesso ao mercado. É que mais de 80% dos consumidores valorizam extraordinariamente o numerário. 90% usam o numerário para os seus pagamentos diários. E há este outro dado, que é, de resto, concludente: 31% garantem que, efetivamente, deixaram de utilizar menos o numerário em razão dos hábitos que contraíram. E, como já eu disse numa outra ocasião, o hábito é uma segunda natureza, como diria Aristóteles, e as pessoas deixaram-se efetivamente inebriar pelo digital, mas são 31% só, de modo residual. No que toca à literacia financeira, perguntavam no outro dia, em entrevista numa televisão, ao Paulo de Moraes, se a literacia financeira tinha efetivamente assento nos currículos escolares. E ele disse, obviamente, mas tem. Mas em que disciplina? Numa disciplina de cidadania? Não, na disciplina de matemática. Sem ser necessário alterar profundamente o programa. Nós, primeira lei de defesa do consumidor, estava para ser votada, aliás, a 25 de abril, ficou realmente nos gavetões da então Assembleia Nacional. E, como numa sociedade sem classes não havia divergências de qualquer ordem, o legislador português, de forma remota, consagrou, e estava efetivamente em marcha um pujante movimento nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, deixou que tudo isso esfriasse. Só em 81 tivemos uma lei que apontava decisivamente para a educação para o consumo, que é realmente algo de extraordinariamente receptivo à educação para a qualidade, à educação para a segurança, à educação para os média, à literacia em múltiplos domínios, na saúde, a literacia financeira, e nós, de então para cá, ignorámos tudo. Em 1996, a célebre lei que tudo revolucionaria pôs de remissa a lei de 81 e veio a consagrar num artigo programático a educação sob estes múltiplos aspectos, enxertada em cada uma das matérias ou disciplinas, de modo coordenado, de modo enquadrado, e nada se fez. Em determinada altura lembraram-se, mas a segurança rodoviária, é preciso criar mais uma disciplina. Pois, nós sabemos não como é que há é necessidade. Mas como é que a literacia financeira. tendemos a resolver as coisas. Miguel, uma sociedade cashless que exclui o numerário como forma de pagamento é uma sociedade mais exposta à fraude, na sua opinião? Eu diria que há outros meios que permitem cometer essa fraude, até porque se nós olharmos para uma questão que estamos aqui a falar, literacia, ou até de conhecimento prático, empírico, qualquer pessoa, por mais frágil, idoso, tem o cuidado de não pôr na carteira mais que X montante numerário. Sabe que se for para determinadas zonas, nas alturas do dia ou da noite, tem que ter cuidados adicionais. As senhoras, por hábito, não vão com a carteira do lado de fora nos passeios. Isso está já interiorizado. Se quisermos transpor esse conhecimento para algumas formas de pagamentos digitais, já existe algum conhecimento técnico e tecnológico que não está ao alcance tão facilmente, para já, nesta fase, da generalidade das pessoas. E, portanto, às vezes é difícil saber como é que eu evito que clonem o meu telemóvel ou que ponham algo no telemóvel que permita, quando eu faço pagamentos, desviar os pagamentos. Portanto, há uma série de meios que permitem cometer essa fraude e que eu diria que a generalidade do cidadão comum, mesmo com diferentes conhecimentos, se calhar não tem a capacidade para perceber como é que pode evitar ou não, desde que seja
por questão de Bluetooth, contactless, todos os cuidados que tem que ter quando estão nos meios de transporte, numa zona maior afluência de pessoas, que tem que ser gerido. Uhum. Mas e acha que quem é que serviria, no fundo, ou quem é que beneficiaria com um contexto desses? Eu acho que quem beneficia, antes de mais, é o próprio Estado. A não ser que o Estado consiga garantir que vai proporcionar a utilização de uma sociedade, digamos, livre de numerário, sem qualquer ónus ou encargo. Aquilo que nós estamos a assistir com diferentes, agora aqui a publicidade A ou B, é que alguns meios de pagamento que já estavam a ser adotados por parte da população estão a ter comissões implementadas. Sobre essas comissões temos imposto de selo, por exemplo, e portanto nós no fundo ganhamos o dinheiro, pagamos impostos sobre o rendimento, pagamos impostos sobre o consumo, mas agora também vamos pagar imposto para usar o próprio dinheiro, porque aí está a acontecer. Por outro lado, temos um tema que não abordámos aqui hoje, que é a privacidade. Aquilo que eu ouço dizer é que, por exemplo, o euro digital vai permitir entre cidadãos, portanto, se nós tiver um pagamento ao outro, fazê-lo de forma anónima. Não sei se isso será possível a um comerciante, será possível a outro tipo de pagamentos. E depois, como é que se garante? Por exemplo, eu, qualquer dia, para fazer um pagamento, só obrigado a ter uma conta num banco. Eu posso não querer ter conta num banco. Exato. Eu posso não querer ter que pagar para fazer o meu próprio dinheiro. Qualquer dia chegamos à conclusão, qual é o serviço hoje que um banco oferece a um consumidor? A nível dos juros, sabemos que não é certamente algo que seja atraente. A nível de comissões, eu estou a pagar, eu se quer fazer uma transferência, se quer fazer um levantamento acima de determinados montantes, ou está incluído na comissão que já pago de manutenção da conta, digamos assim, ou tenho que pagar sobre essas operações. Portanto, no fundo, se querem de facto restringir o pagamento em numerário, que era a possibilidade que permitia ao consumidor evitar esses pagamentos, ou consideram haver alguma conta que de facto seja gratuita e livre nos pagamentos, ou então alguém vai estar a ganhar bastante dinheiro com estes pagamentos sem qualquer prestação de um serviço útil, digamos assim, proporcional para o pagamento. Sobretudo o que está aqui em causa é a limitação das opções, não é? Quer dizer, as pessoas devem ter a possibilidade, o direito de optar. Esse direito é um direito constitucional. Esse direito, aliás, já o enunciava John Kennedy na célebre Declaração sobre o Estado da Nação. Consumidores somos todos nós. O consumidor é o motor do desenvolvimento do mercado, mas o consumidor anda a ferros por toda a parte. E nós estamos a regressar efetivamente a esse ponto, em que a liberdade é coartada, em que o consumidor não pode, porque está condicionado, a reserva da privacidade, apesar destas afirmações de princípio, não tem efetivamente ponta por onde se lhe pegue, porque a absolutização do digital vai levar a uma verdadeira ditadura digital sobre o cidadão. Não temos privacidade, não temos consequentemente anonimato, apesar do que tende a afirmar-se no próprio preâmbulo do regulamento do euro digital ou da proposta de regulamento, não temos efetivamente, a partir de tais condicionantes, gratuitidade, como hoje acontece com o numerário, e ver-nos-emos em palpos de aranha, porque estaremos sempre, mas sempre condicionados. Nada melhor para a instauração de uma verdadeira ditadura política com estas roupagens meramente democráticas. Vamos esperar que não. Zé Neto, diga uma coisa. Não, porque temos de ser nós os mais esclarecidos a fazê-lo. Porque, de outro modo, nós acabaremos por ficar com a canga no pescoço. Zé Neto, nós podemos falar um bocado no seguimento desta posição do professor Mário Frota, que há várias evidências de discriminação em relação ao cash, enquanto meio de pagamento. Bom, se calhar começaria... e até pegando ali numa outra palavra do professor, pelo próprio Estado. Ou seja,
como eu e qualquer empresário, quando vai pagar o subsídio de alimentação ao seu trabalhador, porque é que o trabalhador está isento de IRS até 9,60€, se esse pagamento for em cartão. Porém, se eu quiser fazer uma transferência, já nem estou a falar de utilização de numerário, fazer uma transferência para a conta do trabalhador, adicionando ao valor do ordenado, o valor isento de IRS reduz de 9,60 para 6€. Portanto, maior discriminação que esta, eu acho que enfim, esta pelo menos é flagrante e é do conhecimento de todos nós. Vamos ver, nós não somos, ou pelo menos acredito que não estamos aqui a fazer guerra contra a evolução tecnológica, portanto não somos os velhos do Restelo, mas queremos ter a capacidade de poder decidir de acordo com os nossos princípios e de acordo com a nossa vontade, mantendo a privacidade, expondo-se, seja cada um que faça o que entender, mas não ficarmos limitados nos nossos direitos porque a moda começa a seguir esse caminho, não é? Como sabemos, na década de 80, quando comecei a trabalhar, nós tínhamos a telefonista, portanto a rede fixa, tínhamos o Telex como a ferramenta de comunicação entre empresas, tínhamos um ordenado pago em numerário. Hoje todos temos smartphones, todos comunicamos por e-mail e os nossos rendimentos vêm por transferência. Nós acompanhamos também a evolução da tecnologia, não estamos contra a evolução da tecnologia. Agora, que nos queiram impor que quem usa numerário é porque é corrupto, bom, ou porque há aqui assim um dinheiro qualquer obscuro, não é? Está associada, por exemplo, ainda se associa a determinadas zonas da opinião publicada que associam a lavagem de dinheiro ao numerário. Quando a lavagem de dinheiro hoje, precisamente. O Miguel deve ter aí uma larga experiência, já não está no numerário, certamente. Há muito tempo não está no numerário, temos as obras de arte, temos os imóveis, temos outros bens de luxo, porque vem ser o numerário remete sempre àquela origem do branqueamento do pequeno traficante que andava de facto a fazer o seu negócio na rua, que recebia as notas e que tinha que as introduzir no sistema financeiro. Hoje em dia, os valores que estamos a falar, a magnitude que têm, não quer dizer que não haja branqueamento de capitais, como vê, os valores mais diminutos. Agora, as grandes operações de branqueamento de capitais certamente recorrem a grandes transferências. E eu diria mesmo que as grandes instituições criminosas, elas próprias são donas de bancos, portanto não precisam de introduzir numerário, porque elas próprias são detentores de licenças bancárias para operar em diferentes países. Agora, esta questão da limitação do pagamento numerário, ela já é real. Nós vamos fazer pagamentos em Portugal, nós, cidadãos portugueses, em mais de 3.000€ em numerário. Sim. Isto é uma realidade. Essa limitação limita, passa a redundância, completamente a possibilidade de fazer qualquer Vem tipo por razões tributárias, mas também não se justifica. de branqueamento com o numerário. Não é? Mas as tributárias ainda vai mais longe. Eu, se quiser fazer um pagamento à própria autoridade tributária, não o posso fazer acima de 500€ em numerário. Portanto, no limite, se não tiver conta bancária, estou livre de pagar impostos. Como é que eu resolvo o problema? Mas, independentemente disso, também não se justifica porque os estrangeiros podem pagar em numerário até 10.000€. Estas desigualdades ferem de morte a constitucionalidade das normas que as autorizam. E se nos, eventualmente, se nos ler a provedora de justiça, factos notórios, esta notoriedade, levá-la a instaurar as necessárias ações de declaração de inconstitucionalidade das normas que suportam todos estes. Para também do lado do numerário, temos assistido nos últimos tempos, imagino eu, na última década, a um aumento significativo de, por exemplo, em relação aos ATMs, hoje a segurança é muito superior à que era anteriormente, certo? A segurança física do numerário? Sim. Bom, a tecnologia também evolui nesse sentido, Exato. não é? Contudo, nós, de facto, ainda temos em Portugal cerca de 60% das transações, não do valor, mas das transações, em Portugal são feitas em numerário, de maneira que o dinheiro circula.
E até é bom, porque, de facto, nós tivermos dinheiro, temos uma maior percepção dos gastos. Se eu for a um ATM levantar 200 euros e se amanhã já não tiver, ou se tiver apenas 20 euros na carteira, fica a pensar onde é que eu gastei 180 euros, não é? E essa percepção perde-se com o encostar do telemóvel, com o encostar do cartão a um TPA, não é? De maneira que, enfim, acima de tudo, nós temos um país relativamente seguro. Os equipamentos que disponibilizam o dinheiro também são equipamentos que têm métodos de segurança e proteção do numerário. Não é conhecido que hajam grandes crimes nos arrombamentos da ATM. Já houve aí uma fase em que haviam explosões e com gás, mas eram, que se saiba, alegadamente, gangues estrangeiros que vinham cá fazer esse trabalho e depois iam-se embora, ou alguns terão sido apanhados. Eu de facto acho que a tecnologia também hoje nos oferece mais proteção no âmbito da contrafação. Cada vez também se torna mais difícil a contrafação do numerário, e todas as ferramentas de self-service que estão disponíveis no mercado, não é? Podemos dizer que os sistemas de pagamento digitais são, na atualidade, mais vulneráveis à fraude do que o numerário? Eu acho que sim, pelos valores que disse no início. Um pagamento digital que apresenta num ano 13 bilhões de percas para alguém, e o numerário que o Banco de Portugal identifica menos de 1 milhão de euros, há aqui qualquer coisa que demonstra bem onde está a fraude, não é? Sim. Não nos esqueçamos que, no que toca aos cartões de pagamento do ano passado até agora, em período análogo, houve um acréscimo de fraudes da ordem dos 96%. Eu não vi esta notícia nos órgãos nacionais. Recebi de Espanha, efetivamente, da Luftpost, 315 mil cartões de pagamento foram efetivamente objeto de fraude em Portugal, num ápice. Miguel, quem está por trás da fraude, os criminosos, eles obviamente que tentam sempre perseguir as oportunidades que lhes proporcionam maior valor, rendimento, eu ia dizer rendimento, é valor, e onde eles tenham também menor possibilidade de ser, enfim, detectados. E, portanto, acho natural que eles estejam, nesta altura, basicamente a olhar, sobretudo, para o digital, enquanto grande possibilidade, ou dos meios eletrónicos, como grande possibilidade de cometerem os seus atos. Os criminosos, como qualquer bom criminoso, vai identificar as vulnerabilidades, seja em que sistema for, e vai tentar explorar essas vulnerabilidades. E havendo, de facto, como eu dizia, se há menos literacia, menos preparação para lidar com determinado tipo de tecnologia, eles certamente vão explorar e vão identificar pessoas mais vulneráveis à utilização da tecnologia para tentar, de facto, obter um rendimento o mais elevado possível. E podemos dizer mesmo rendimento, porque alguns deles vivem mesmo só dessa atividade, e isso é uma atividade única e bastante rentável que eles têm. De acordo com o estudo da OCDE recente, 8% dos inquiridos em Portugal já foram diretamente afetados por fraude online. Isto é um número que impressiona, que marca, que é grave, ou acham 8% dos inquiridos, enfim, representativa da população, não é? Zé, acha que é um número forte? Ou que peca por escasso, por defeito? Eu acho que peca por defeito. Porque há outras estatísticas. Um estudo recente revela que 81,9% já terá sido objeto de fraude nesse particular. E mais, um relatório que veio publicado em agosto no Global Treasury refere exatamente que os consumidores no espaço económico europeu, 27 mais 3,
os 27 Estados membros da União Europeia e os 3 que se incorporaram no espaço económico europeu, foram efetivamente vítimas de fraudes. E mais, os consumidores e as empresas vítimas não têm depois retorno. Isto é, suportam. Até se diz que os encargos suportados, sobretudo pelos consumidores, oscilam entre 80% e 30%, dependendo, esse relatório tem a impressão digital dos reguladores financeiros do espaço económico europeu, que são os diferentes sistemas de responsabilidade civil os responsáveis pelo facto de uns pagarem tanto e outros pagarem menos, mas suportam na sua esfera os prejuízos decorrentes, os encargos de terem sido alvos de fraude. Pois, e não há forma de ressarcir esses... Não, inclusivamente os reguladores europeus entendem que deve haver uma harmonização das legislações por forma a que as vítimas não sejam lesadas à exaustão com todos estes esquemas. Mas isso é através de um sistema de financiamento, de compensação? Através de uma harmonização das regras da responsabilidade civil sempre que ocorram situações destas. E, portanto, tem de se tomar, isto é recente, isto é de agosto, tem de se tomar efetivamente em conta todas essas diferenças para que uns não sejam filhos e outros enteados, sendo que filhos e enteados são vítimas em termos desproporcionais, inigualitários, de todas as fraudes. O phishing continua a ser o rei da fraude digital? Eu diria que o phishing e os smishings e todas essas derivações como eu digo, se eu conseguir iludir alguém através de um SMS, através de uma aplicação de mensagens, através do e-mail, eu vou tentar iludir. Portanto, aquele esquema tradicional de que era um e-mail do banco a pedir para fazer, no fundo, reiniciar as suas credenciais porque alguém entrou para... continuam a existir e continuam a ocorrer fraudes dessas no dia-a-dia. Apesar dos alertas que os bancos certamente emitem, que a Comunicação Social de facto vem alertando. Mas mais uma vez eu ligo isso à engenharia social. Eu vou utilizar, e quando fazem um telefonema para alguém, têm crianças a falar por trás para dar um ar de ambiente familiar, está tudo montado e articulado, quer dizer, para no fundo dar um ar que estou vulnerável, que isto, e iludir a vítima. No fundo estamos quase a falar de uma burla em que eu vou iludir a vítima, vou passar para alguém conhecido. E isso é cada vez mais sofisticado. Mas cada vez mais sofisticado, e com a tal questão que falámos inicialmente da inteligência artificial, eu às vezes não sei se estou a falar, de facto, com a pessoa que eu acho que estou a falar ou não. E quanto mais exposição mediática essa pessoa tem, ou se calhar nem palavra certa nem é mediática, basta ser exposição nas redes sociais que não tem mediatismo nenhum. Mas há muito vídeo, muito mais facilmente a inteligência artificial vai recolher os dados que necessita para simular uma conversa dessa pessoa. Uma coisa, a pessoa mais fácil, se calhar, de fazer um vídeo em que parece que estamos a ouvi-lo e que não é ele, é um exemplo clássico, é o Barack Obama, porque tem tanto vídeo, tem tanto discurso, tem tantas... os maneios que tem, etc., são muito fáceis de ser apanhados e ser reproduzidos depois num vídeo em que se muda totalmente o discurso, mas parece a voz do Barack Obama, parece a imagem do Barack Obama, mas não é certamente o Barack Obama que está a falar. E, portanto, e também a pessoa ter cuidado, quantos mais vídeos seus publica, quanto mais sinais dá de quais são os seus hábitos. E há pessoas que os filhos, desde que nascem, já estão nas redes sociais. Portanto, aquelas miúdos, quando chegam aos 10, 15, 20 anos, já têm um histórico da voz, da imagem, etc., que permite depois replicar isso. Quanto maior é a pegada digital, maior é a facilidade. Zé Neto, as autoridades e os consumidores estão preparados para
para o que aí vem, para esta realidade? Eu creio que, enfim, também nesse aspecto é um processo evolutivo, não é? Portanto, isto parece que são coisas que apareceram há muito tempo, mas não, isto são coisas recentes. Nós, numa geração, não é? Eu sou da geração do mielheiro, do porquinho, onde colocava as moedas e as notas que me davam. Hoje em dia, se calhar as crianças nem sabem o que é um mielheiro. De maneira que há uma evolução nos dois sentidos, quer dizer, agora é capaz de a segurança ou as autoridades andarem mais atrás dos criminosos, isso acredito que sim, senão não existia fraude, não é? Se a segurança estivesse com outras ferramentas e outro know-how de forma preventiva para evitar a ocorrência de fraude, ela não existia e não havia essa preocupação. As autoridades estão com essa capacidade, Miguel? As autoridades têm capacidade. Agora, como em qualquer Estado, a nível da União Europeia, as autoridades têm recursos limitados. Enquanto quem está do outro lado, a nível de número de efetivos, a nível de capacidade financeira, tem recursos substancialmente muito superiores à capacidade das autoridades. E, portanto, as autoridades a determinada altura vão ter que se focar naquilo que tem maior impacto para a sociedade e não podem, de facto, ter a capacidade, porque não têm capacidade de resposta. Não há fins ilimitados e, portanto, quer dizer, se é algo que é lucrativo, os criminosos não vão deixar de o praticar. E nenhum Estado tem capacidade de ter recursos ilimitados que permitam responder a todas as fraudes, a todas as questões. Portanto, passa muito pela sensibilização do cidadão, conhecimento. Então nós usamos tecnologias. Nem falámos aqui hoje, por exemplo, de manancial de informação relativamente à privacidade, tem as chamadas Big Tech. Se olharmos para aquelas duas grandes detentoras de sistema operativo telemóvel, porque estamos aqui a falar, eu pago com a aplicação do meu banco ou da minha instituição de pagamento. Agora, muitas vezes eu próprio faço isso, eu posso assumi-lo, eu utilizo o meu próprio telemóvel através do meio de pagamento que está associado, em que o cartão do meu banco está ligado àquela entidade que, por sua vez, processa o pagamento. Se formos ver essa entidade, a informação que tem sobre cada um dos consumidores, e que se calhar lá naquelas que ninguém lê, eu estou muito cuidado e sou muito sensível a isso, não vou ler os acordos de confidencialidade e aquela subscrição de 30 páginas em letra tamanho 8, lá está a dizer que eles podem usar os nossos dados para estudos disto, de divulgação a parceiros, etc, etc. Portanto, esse manual de informação que duas entidades que eu estou a pensar têm, é imensurável para fazer os tais estudos. Tomavam alguns regimes políticos de há meio século atrás ter acesso a 1/10 dessa informação. Professor, para terminar, neste contexto, com este tipo de ameaças ou de desafios que enfrentamos, o numerário, ou a manutenção do numerário enquanto opção de pagamento, enquanto meio de transação, ganha relevância, ganha importância? Ganha, embora nós não nos apercebamos disso. Há aqueles dados de percepção de que o próprio Banco de Portugal se fez eco. Mas do que nós carecemos, e religando a uma pergunta anterior, é de educação para o consumo. E no quadro da educação para o consumo, disciplina a disciplina, programa a programa, grau a grau, ramo a ramo de ensino, é de educação para os serviços financeiros. E se nós tivermos consciência, como dizia efetivamente o Zé Neto, de que o dinheiro é ainda a única forma de nos não sobreendividarmos, esse é o exemplo mais frisante de que só o dinheiro pode realmente libertar-nos. Só o dinheiro de que temos a percepção por o manusearmos, por o manipularmos, é que nos dá a verdadeira noção de como podemos gerir as nossas finanças pessoais.
porque a invisibilidade de todos os outros meios leva a que nos endividemos até aos limites consentidos, com as dificuldades que os juros sobre juros e aquelas comissões perfeitamente usurárias podem realmente influir na nossa vida. Eu queria dar só aqui este dado. Por exemplo, o Brasil, com 210 milhões de habitantes, tem de superendividados, porque inclusivamente há para lá uma modalidade de crédito consignado que tem neste momento 44 milhões de consumidores sobre ou superendividados, como eles o dizem. 44 milhões é a população da Argentina. E nós, se nos não precavermos, se nos não percatarmos, vamos seguir exatamente por essa via. Bem, com esta mensagem alerta, professor Mário Frota, terminamos esta talk. Agradeço aos três a vossa participação e disponibilidade e até uma próxima vez.